Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Receba a graça de Deus sobre a tua vida hoje. A graça abundante que foi conquistada na cruz do Calvário. A vida abundante. Você pode ir além hoje. Você pode vencer hoje. Temos prazer na sua lei. Liberta-nos, Senhor, para que haja paz e alegria nos nossos corações. Se a tua presença estiver em nosso meio, nós vencemos, Senhor, o pecado. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Que haja liberdade em nosso meio. Pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E diz a tua palavra: portanto, estejais firmes. E não vos submetei novamente a um jugo de escravidão. Essa liberdade Jesus quer nos dar hoje. Nesta segunda-feira, liberta-nos, Senhor. O Senhor tem poder para isso. Declare. Enche-nos, Senhor, até transbordar, ó Deus, da tua presença. Aleluia, aleluia. Até que não haja mais espaço. Recebe a plenitude de Deus, todas as áreas. Recebe um espírito de integridade, um caráter aprovado. Sobre a carne, Cristo reina, Cristo reina, Cristo reina, aleluias.
Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Entroniza o Senhor no trono do teu coração hoje, para que Ele possa reinar na tua mente, para que Ele possa reinar no teu coração. Aleluia, Jesus Santo. Glória ao teu nome, Jesus. Seja bem-vindo em nosso meio, Espírito Santo, nos ajude a compreender esta verdade, Senhor. Ilumina a nossa mente, Pai, para que possamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, entrar na Tua presença com entendimento, meu Pai. Entrar na Tua presença, Senhor, não de qualquer maneira ou no piloto automático, Senhor, mas que seja, Deus, uma conversa, que seja um diálogo, Deus, um diálogo de amor, um diálogo espontâneo, Senhor, no qual nós vamos abrir, meu Pai, o nosso coração, para que a Tua presença nos invada, para que Cristo reine em nossa mente, em nosso coração e seja entronizado dentro de nós. A Ti entregamos, Senhor, o trono do nosso coração. Faz a Tua obra, Espírito Santo. Precisamos de Ti. Declaramos, Senhor, este dia um dia mais do que abençoado. E nos gloriamos, Senhor, na Tua presença. Bendizemos o Teu nome, Senhor. E temos esperança na Tua salvação. Glória a Deus. Paz do Senhor, minha irmã Dulce, Deus te abençoe. Pastora Márcia Regina, Pastora Aline Guedes, Cirlei Silva, Cris Araújo, que Deus abençoe a vida de vocês, sejam muito bem-vindas. E esse é mais um devocional Semeando a Palavra. 8 de fevereiro de 2021. Esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Glória a Deus, porque Ele é fiel nas nossas vidas. Que o Senhor nos chame para a liberdade no dia de hoje. Que a Tua palavra seja como um machado e ela venha cortar todas as raízes daquilo que não provém de Deus das nossas vidas. A palavra de Deus é divinamente inspirada e comprovada, genuinamente. A palavra de Deus, ela é mais valiosa do que o ouro e a prata, e nós exaltamos a Tua palavra hoje, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Entra na comunhão, amadas. Hoje o Senhor deseja falar conosco de uma maneira especial. Insondáveis são os Teus caminhos, Pai. Quão maravilhoso é, Jesus, te servir. Quão maravilhoso é, Pai, estar na Tua presença, Deus. Aleluias. Quero entregar a minha vida a Ti nesta manhã e já colocar em oração a vida de cada uma das ouvintes. Aleluias. Paz do Senhor, minha irmã Jaque. Glória a Deus. Pai, nós desejamos, Senhor, Te encontrar nesta manhã. Adentrar aos Teus atos e oferecer a Ti uma oferta viva e agradável. Que não haja, Senhor, em nós uma oferta manchada e com defeito. Mas que haja em nós, Senhor, as primícias de todas as coisas. Buscai o reino de Deus e a justiça do Rei em primeiro lugar. E todas as outras coisas, todas as demais coisas, o Senhor nos acrescentará. Mas hoje nós não queremos pedir, Senhor, hoje nós queremos entregar a nossa adoração, a nossa vida, nosso tempo, consagrando a Ti, Deus.
elevando, Senhor, a Ti o nosso pensamento. Aleluias. Bendito é o Teu nome. Venha ao nosso encontro, Senhor, nós precisamos. Forge o nosso caráter, porque ele precisa ser aprovado. Produz em nós perseverança, paciência, esperança. É tão bom pertencer a Ti, Deus. É tão bom, Jesus, pertencer a Ti. O Senhor é o Deus que acalma as nossas tempestades. O Senhor é o Deus que fortalece as nossas fraquezas. O Senhor é o Deus que alegra a nossa tristeza. E o Senhor é o Deus que é a paz, o príncipe da paz. A paz na tribulação. A Bíblia diz que teve um homem que buscou a Tua presença e ele diz assim: da fraqueza tirei força. Se eu não me engano, está escrito no livro de Hebreus. O autor ao Hebreus diz: da fraqueza tirei força. Aleluias. Ele é o Deus que faz o inimaginável. E eu tenho fé que você vai crer nisso no dia de hoje. Coloque nas mãos de Deus, coloque em oração a tua causa. E desta causa, você vai tirar. Desta causa vai minar aquilo que era impossível. Da fraqueza tirei força. De onde não poderia vir nada, é que veio aquilo que eu mais precisava. É assim que Deus forja o nosso caráter. É assim que Deus nos transforma. É assim que o nome dele é glorificado. É assim que nos gloriamos em todas as coisas, não só nas boas, mas nas ruins também. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, nos ensina a nos gloriar nas coisas boas e nas coisas ruins. É uma dádiva. A palavra de Deus é uma dádiva. É um milagre. É um privilégio. É algo que precisa ser guardado em nossos corações de uma maneira tão especial. Abre os nossos ouvidos nesta manhã, Senhor amado. Nos dá o entendimento. Espírito Santo, ilumina a nossa mente. Que toda barreira, que todo impedimento, Senhor, a Tua palavra venha cair por terra. No nome de Jesus. Que todo mal, que toda falta de qualquer coisa, falta de compreensão, falta de sensibilidade, falta de fé, falta de amor, que tudo aquilo que não existe em nós, o Senhor venha trazer a existência.
que o mundo físico venha se conectar ao espiritual. E que o nosso coração seja alinhado ao teu propósito hoje, Deus. Porque o físico só existe por conta do espiritual. Porque você crê, eu sei que você crê, que todas as coisas que existem só existem pela palavra de Deus. Deus disse, e haja luz, e houve luz. E a Bíblia diz lá no livro de Gênesis que quando ele terminou a tua obra, quando ele terminou de executar todas as coisas, ele olhou e viu que era muito bom. Enquanto ele estava fazendo, nos primeiros dias, ele fazia, dizia, é bom. Mas quando ele terminou, quando ele completou, ele disse, é muito bom. Aleluias. Um hiperlativo, uma abundância, uma somatória. É o que Deus deseja para mim e para a tua vida hoje. No nome de Jesus, amém? Márcia Mota, meus sentimentos, minha amada, que o Senhor possa consolar o teu coração, viu? Mas creia que é um até breve, né? Um até mais. Não é uma despedida eterna, mas sim o Senhor tenha recolhido a sua mãe na glória e que você possa declarar um até breve. Amém, minha linda? Que Deus console o teu coração no dia de hoje. Glória a Deus. Romanos 5 está escrito assim. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Fomos justificados pela fé. E agora nós temos paz com Deus. Outrora éramos inimigos de Deus, mas pela fé que nasceu lá com Abraão, nós temos paz. Paz com o nosso Criador. Paz com o nosso Pai. Aleluias. Aí ele diz assim no 3, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, paciência, que é um caráter aprovado. E a paciência, o caráter aprovado, produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Tendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus e temos o acesso à graça por meio de Jesus Cristo. E por esta graça nos mantemos firmes até o dia de hoje, firmados nessa fé. E dia após dia nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança da bondade de Deus. A glória de Deus é uma soma de todos os seus atributos. Não é um atributo, é uma soma. A glória de Deus
É a sua bondade, é a sua justiça, é o seu amor, é a sua benignidade, é a sua paciência, é a sua longanimidade. Todos esses atributos, quando são somados, resultam na glória de Deus. E nós temos esperança na bondade, no amor, na paciência, na longanimidade, no perdão e no favor de Deus. Todos os seus atributos somados resultam na glória de Deus. Então nós construímos essa paz com Deus por meio da fé, por meio de Jesus Cristo que nos deu acesso a esta graça e bendizemos esta esperança. Que esperança? A esperança da glória de Deus. Mas o mesmo sentimento, a mesma motivação, a mesma fé que nós temos acerca da bondade, do amor, da paciência, da benignidade, do favor, do perdão, da justiça de Deus, a mesma motivação que nós temos em relação à glória de Deus, à esperança da glória, nós temos que ter também, amados, a mesma motivação e a mesma fé em relação às tribulações. Ele diz, não só isso, mas também nos gloriamos, ou seja, mas também bendizemos as tribulações. Nos gloriamos nas tribulações. Nos alegramos nas tribulações. Bendizemos as tribulações. Por quê? Porque a tribulação vai gerar uma produção em nossas vidas. É a tribulação que movimenta a nossa vida. É a tribulação que movimenta a nossa fé. E nos faz olhar para o alvo, nos faz olhar para Cristo, nos faz ter esperança da glória de Deus, que é a soma de todos os seus atributos. É a tribulação que vai produzir em nós perseverança. E lá no livro do Apocalipse está escrito, e todo aquele que perseverar será salvo. E a perseverança vai produzir em nós um caráter aprovado, que é paciência. A paciência é um caráter aprovado. Quem tem paciência nas tribulações, quem tem paciência em esperar em Deus para que se cumpra as promessas, o milagre, a bênção, é aquele que tem um caráter aprovado, um caráter moldado ao caráter de Cristo. Cristo teve paciência e suportou as suas tribulações, as suas dores com paciência. É igual quando nós vamos no médico, né? Às vezes ficamos impacientes porque demora para atender. E às vezes a gente está com dor, a gente fica mais impaciente ainda. Mas o meu caráter transformado, ele tem que ser visto não somente na igreja, mas em todos os lugares onde eu passar. Eu tenho que demonstrar este caráter. Porque agora eu fui justificado pela fé e eu tenho paz com Deus. Eu não posso agir de outra maneira. Esses dias eu estava no médico morrendo de dor e eu fiquei 1h30 esperando, com paciência, o atendimento. Eu ia fazer o quê? Eu ia fazer escândalo. Eu fui ali com dor e chorando e clamando e falando com Deus, Espírito Santo, me ajuda a suportar. Espírito Santo, eu te glorifico, porque até aqui eu cheguei. Nos gloriamos, não somente na esperança da glória de Deus,
não somente no resultado dos seus atributos, mas nós temos que nos gloriar nas tribulações. Porque a tribulação vai treinar a nossa alma para que nós cheguemos até o fim. Se não tiver tribulação, nós não somos treinados. Nós não corremos a corrida que nos foi imposta. Nós temos que correr. O apóstolo Paulo diz que, como atletas de Cristo, nós corremos esta corrida em busca de uma coroa que não se corrompe, de uma bela coroa, onde haverá a troca. Nós vamos receber uma troca poderosa. No lugar do nosso choro, da nossa tristeza, haverá uma coroa de glória, um manto de louvor, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais choro, nem pranto, nem tristeza, nem dor, nem morte, nem clamor. Mas eu posso experimentar isso ainda na terra, eu posso. Porque Jesus fez uma promessa de vida com abundância para todos nós. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Este bom ânimo é a fé, que nos justifica e nos dá paz com Deus. É fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ninguém agrada a Deus se não tiver fé. Então, no meio da tribulação, eu preciso me animar, eu preciso me gloriar nas tribulações, eu preciso bem dizer a tudo isso que vai produzir em mim uma perseverança e uma paciência, que é o caráter aprovado. Quando eu olho para um cristão que está passando por grande tribulação e vejo ele pacientemente esperando, tendo esperança na glória de Deus, esperança da glória de Deus, qual a informação, qual a mensagem que eu tenho deste cristão? A mensagem de que ele tem um caráter aprovado, um caráter transformado. Aleluias. E o caráter aprovado vai produzir a esperança. Esperança da glória de Deus. E a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Por que a esperança não me decepciona? A esperança da glória de Deus. Porque o Senhor derramou sobre nós, através do Espírito Santo, o seu amor. E se você recebeu este amor que foi derramado pelo Espírito Santo, você tem esperança. O amor não falha. Lembra do que está escrito? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestade, nem perigo, nem espada, fome ou nudez, nada, nem as tribulações, nem as coisas do passado, nem as do presente, nem as do porvir, nada vai nos separar deste amor. Por isso eu tenho esperança e não serei decepcionado. Aí está escrito assim: é verdade que quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios, quando ainda não tínhamos o conhecimento desta fé. Mas hoje temos com abundância. Hoje temos acesso à palavra de Deus de maneira abundante e exageradamente acessível, que foi conquistada por aqueles que tiveram fé no passado, por mártires que morreram queimados em fogueira, para que hoje tivéssemos acesso à palavra de Deus.
Aí ele diz: dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém até tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós dessa maneira. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esse é o amor de Deus derramado por nós. Essa é a nossa esperança. O pecador, ele só precisa de uma ferramenta. Ele só precisa de fé. Sendo, pois, justificados o pecador pela fé, temos paz com Deus. É o que o pecador precisa, de fé. Aleluias. Glória a Deus. Aí ele diz aqui assim: como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Então Deus, ele não olha mais para nós com ira, mas sim com amor. Não murmure na tribulação. Não desista na tribulação. Não olhe para trás na tribulação. Porque agora nós temos o amor de Deus. O sangue de Jesus nos livrou da ira de Deus. Nos purifica dos nossos pecados, das nossas murmurações, da nossa falta de fé. Lembra quando Jesus desce do monte da transfiguração e aquele homem vem com seu filho endemoniado? E aí ele fala: Jesus, o Senhor pode livrar o meu filho, porque eu pedi aos seus discípulos e eles não foram capazes de libertar o meu filho. Jesus olha para aqueles discípulos e diz: homens de pequena fé, até quando vou ter que suportar vocês? Não creram na tribulação. Não tiveram ali um caráter aprovado. Mas Jesus o tempo todo nos ensina e não nos condena. Eu só preciso ter fé e acreditar nessa paz e nessa alegria que eu posso viver aqui ainda. Eu não tenho que ter uma mentalidade assim: eu vou esperar chegar ao céu para mim viver a paz e a alegria. Não. O Senhor quer produzir em nós, não pelo que vemos, mas pelo que sentimos. Isso é fé. Paz e alegria no nosso interior. Um caráter aprovado. Aleluias. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados. E agora, tendo sido reconciliados, houve uma reconciliação. Somos reconciliados com Deus. Temos paz com Deus. Então você pode se gloriar na tribulação. Porque essa tribulação não vai te matar. Essa prova não vai te matar. Essa prova não vai acabar com você. Não vai te destruir. Agora você tem paz. Agora você foi reconciliado. Agora você foi salvo pelo poder do sangue de Jesus. Agora não temos mais a ira de Deus sobre nós. Pelo contrário, temos o amor de Deus derramado em nós através do teu Espírito Santo. Por isso eu me alegro na tribulação. Por isso eu busco o resultado de um caráter aprovado na esperança da glória de Deus, que não falha, não falha.
Não é a nossa ótica que vai definir. Não é o que está na nossa frente, mas é o que eu estou ouvindo, é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvirem, ouvir da palavra de Deus. Aleluia, Espírito Santo. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Adão era um antítipo de Cristo. Se por um homem o pecado entrou, se pelo primeiro Adão o pecado entrou no mundo pelo segundo Adão, o pecado foi retirado. O aguilhão da morte, o aguilhão do inferno, o aguilhão do pecado foi removido. Pelo sangue de Jesus, Ele se entregou por nós quando ainda éramos pecadores. Por isso eu me alegro na tribulação. Por isso eu glorio. Nós nos gloriamos nas tribulações, que vai produzir perseverança, que vai produzir paciência, que vai produzir esperança, porque eu tenho paz com Deus. Aleluia. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda muito mais para muitos. Uau! Glória a Deus. O amor de Deus transborda diante do pecado. O amor de Deus transborda diante da tribulação. O amor de Deus transborda diante do tempo difícil. Não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Não há comparação entre o amor e o pecado. O amor sempre transborda por meio de Jesus Cristo. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. É por isso que a Bíblia diz que o verdadeiro amor cobre uma multidão de pecados. Por um só pecado veio a transgressão para todos os homens. Mas o amor de Deus cobre todas as transgressões. Por um só amor, todas as transgressões são cobertas e esquecidas e lançadas no mar do esquecimento. Essa é a vida abundante que Jesus prometeu para nós. Você pode se alegrar? Qual tribulação você está passando? Qual a sua dificuldade hoje? Será que ela é maior do que o amor de Deus? Será que ela é maior do que aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário? Hein? Reflete. Faz um balanço. Não dá para comparar a dádiva com a transgressão, é incomparável. A gente não compara o amor de Deus com o pecado. Porque o amor transborda e cobre toda a transgressão, toda a multidão de pecados. E traz justificação. Por isso eu tenho que me alegrar na tribulação.
Eu tenho que gloriar, eu tenho que bendizer. Eu tenho que passar e falar, Senhor, glória a Deus, porque eu sei que o seu amor está cuidando de mim. Seja na enfermidade, seja na dificuldade, seja na decepção, seja na traição, seja no desamor, seja em qualquer circunstância, até mesmo na frustração. O amor de Deus cobre uma multidão de pecado, de murmuração. Lembra que Jesus fez? Jesus falou para os discípulos, olha, até quando eu vou ter que suportar vocês, homens de pequena fé? Mas o amor é maior, ele vai lá e liberta aquele jovem lunático. Ele põe um fim àquela tribulação daquele pai. Nada pode ser maior do que o amor de Deus, que se entregou por nós quando ainda éramos pecadores. Quando já havia lei, mas a lei não era eficaz, porque as pessoas não conseguiam cumprir a lei. Deus requeria deles. Lei Deus requer, graça Deus nos dá. Só que eles pecavam em pensamento. As atitudes até parecia que cumpria a lei, mas por dentro o pensamento era pecaminoso ainda. Por dentro ainda existia murmuração, pensamentos impuros, maquinações malignas. Mas o Espírito Santo derrama o seu amor nos nossos corações. E o amor cobre uma multidão de iniquidade. Deixa o Espírito Santo derramar esse amor no teu coração hoje. E você não vai sentir nem o peso da tribulação. Você pode até ver, você pode até passar por ela, mas você não vai sentir o peso. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Paz e alegria. Vida. Se por Adão entrou o pecado no mundo, e se por uma só transgressão todos pecaram, porque nós somos pecadores desde a nossa concepção por conta do pecado de Adão, por um só ato de justiça de Cristo, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões foram perdoadas e justificadas por meio da fé. E essa justificação, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida. Se com ele morremos, com ele também ressuscitaremos. Se com Jesus morremos, para ele também vivemos. Somos mortos para o pecado e vivos em Cristo. Aleluias. Essa é a obra de Jesus, o segundo Adão. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Jesus é lindo. Adão desobedeceu e todos nós fomos desobedientes, mas Jesus obedeceu e todos nós somos justos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pela dádiva de Deus, pelo amor de Deus, pela esperança da glória de Deus.
A lei foi introduzida para que a transgressão fosse aumentada, fosse ressaltada, porque a lei, ela estava ali, a lei de Moisés estava ali, mas quando foi implantada, ao invés de diminuir, a transgressão aumentou. Aumentou. Porque as pessoas pecavam em pensamentos e pecavam escondido, e Deus vê e sabe de todas as coisas. Então, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse aumentada. Olha que coisa extraordinária. A lei produziu o aumento do pecado. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Porque quando é muito comum de nós, seres humanos, da nossa natureza pecaminosa, ver uma placa, né? A placa é uma lei. Lei municipal, tal, use máscara, o uso de máscara é obrigatório. A lei está lá. Mas ao invés da gente fazer o que está na lei, a gente faz o contrário. A lei é introduzida para que a transgressão fosse aumentada. É incrível, gente. Como Deus nos conhece. Aí a gente vê a placa, mas a gente não usa máscara. Ou a gente coloca ela no queixo. Para fingir que está usando, entendeu? E aí a transgressão é aumentada. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. É por isso que nós temos que nos alegrar na tribulação. Porque o amor de Deus transborda, a graça transborda. A lei e o pecado. Aí ele diz assim, olha só que lindo. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. É por isso que eu tenho que ter esperança na glória de Deus. Esperança na sua bondade, no seu perdão, na sua paciência, na sua longanimidade. Então a graça, ela é facinho para mim. É leve. Porque eu vou poder pecar, né? Eu vou olhar a lei, não vou cumprir a lei, vou poder pecar e a graça vai me envolver, vai transbordar e vai me justificar. É como eu costumo dizer, a graça não é de graça. A graça tem um peso maior do que a lei. Porque para alcançar a graça, o Senhor vai produzir na minha vida tribulação. E a tribulação, perseverança. E a perseverança, caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Deus não falha. Deus não erra. E está escrito lá no livro de Gálatas: de Deus não se zomba. De Deus não se escarnece. Tudo que o homem plantar, esse colherá. Todo aquele que é nascido da carne é da carne, mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. Aquele que semeia na carne, da carne, colherá a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. Bem verdade é que eu não vou conseguir cumprir a lei. A lei é introduzida para que o pecado é aumentado. O pecado produz o reino da morte.
mas a graça. Na graça reina a justiça, que concede a vida eterna, mediante Jesus. Aproveite o tempo da graça, porque ele vai se findar. O Senhor vai fechar a arca. Fechando a arca, acaba a graça. Use-a com sabedoria. E abre o teu coração para o Espírito Santo reinar em você. Que reine a justiça. Que te levará, que te conduzirá à vida eterna. Glória a Deus. Eu vou ler aqui somente o Salmo de número 39, a oração de Davi. Quando ele está em tribulação, e ele busca a Deus, ele diz assim: ouve a minha oração, Senhor, e escuta o meu grito de socorro. Não seja indiferente ao meu lamento. Pois para ti sou um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Ele ora na tribulação, crendo na esperança da glória de Deus, da soma dos seus atributos, do resultado de todos os seus atributos. Ele fala: desvia de mim os teus olhos de ira, para que eu volte a ter alegria, e antes que eu me vá e deixe de existir. Ele está em profundo lamento e tribulação, mas ele consegue produzir esperança na tribulação, porque ele consegue bendizer a Deus no meio da tribulação. Ele consegue gloriar a Deus na tribulação, e isso produz nele perseverança para orar, um caráter aprovado que é a paciência e a esperança de olhar para Deus, crendo no seu amor, nas suas dádivas que ultrapassam o nosso entendimento, essa dádiva, esse amor, essa bondade de Deus que ultrapassa os nossos pecados e cobre a nossa transgressão por meio de Jesus Cristo. Então que neste dia você possa crer nesta palavra verdadeira e poderosa, e que o Espírito Santo produza no teu coração essa paz e essa alegria, ainda na terra, porque nós vamos ter paz e alegria constante no céu, mas nós queremos também receber essa paz e essa alegria em vida, por meio da fé. Temos paz com Deus. Por meio da fé fomos justificados. Por meio da fé, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado reinou para a morte, mas a graça reina para a justiça que traz vida e vida em abundância. Aleluias. Glória a Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Escolha hoje crer no amor de Deus. Escolha hoje crer e acreditar no que Jesus operou naquela cruz. E quando vier a tribulação sobre a tua vida, lembra dessa palavra. Eu oro para que quando vier a tribulação sobre a tua vida, o Espírito Santo traga à tua memória essa palavra. E ela vai produzir vida, paz e alegria no teu coração. Amém? Paz do Senhor, apóstolo Eli, Júlio César, meu irmão Alonso da Paraíba, Deus abençoe, Roseli Farias. Glória a Deus. Vamos orar? Que você possa ser fortalecido nesta semana, nesta segunda-feira, neste início de semana com esta palavra. Declare hoje: Deus me ama. Declare. Fale no teu interior: Deus me ama e eu sei que Deus me ama. Aleluias. Amém? Pai Santo, Pai bendito, Deus de poder e graça,
Te agradeço, Senhor, por esta manhã, por este momento na Tua presença, por esta palavra, na qual o Senhor, Deus, retirou as escamas dos nossos olhos, meu Deus, descortinou os nossos olhos, Senhor, e que o Senhor seja entronizado no nosso coração, no trono do nosso coração, meu Pai. Pai, nos dê uma semana abençoada, um dia abençoado, Senhor amado, e que nós possamos nos alegrar e nos gloriar na tribulação, Deus, e que o Teu Espírito, o Teu amor, Senhor, que nos convence, que nos guarda, que nos constrange, meu Deus, possa produzir em nós este caráter aprovado. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos ajude, Senhor, nas nossas caminhadas, meu Deus, nas nossas tribulações, nos fortalece, Senhor, porque nós precisamos de Ti, Deus, e precisamos, Senhor, da Tua presença, Pai. Eu entrego este dia a Ti, Senhor, crendo, Deus, por meio da fé, na justificação, que nos dá paz e alegria, no nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe neste dia. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você não só hoje, mas por toda a eternidade. Que o Senhor resplandeça sua luz sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.